boa noite, a paz do Senhor. Quero trazer hoje uma palavra do Senhor e antes de fazer a oração aqui, pedindo que Deus ilumine esta palavra e possa fortalecer o nosso coração. Pai, nós te louvamos nesta noite, Pai. Queremos agradecer a tua presença já que está aqui, Senhor, porque a tua palavra diz que quando dois estão reunidos, o Senhor estaria conosco. Obrigada porque podemos ter essa confiança que o Senhor está aqui. Abençoa, Senhor, esta palavra, que seja do Senhor, não minha, Pai, pois é a tua palavra, é o poder do Evangelho. E eu coloco esse tempo de reflexão da tua palavra em nome de Jesus, no teu altar. Amém. Vocês podem abrir em 2 Coríntios 3, 2. Ou pode começar no primeiro. É uma carta de Paulo. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de carta de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacita para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Essa carta de Paulo, que é quando Paulo afirma que a vida de cada crente é uma mensagem aberta. Paulo está sugerindo que nós somos uma carta viva, que fala na palavra que nós somos uma carta escrita, não com tinta, mas com o Espírito Santo refletindo o caráter de Cristo. Nós sabemos que precisamos refletir o caráter de Cristo. Quando Paulo disse que ele está dizendo que a nossa vida é mais do que palavras, que as nossas atitudes que temos no dia a dia é que vai nos mostrar se somos de Cristo ou não. Devemos entender que podemos ser a única Bíblia que alguém vai ler, porque às vezes a pessoa não lê uma Bíblia, não tem uma Bíblia, e a nossa vida pode ser essa Bíblia. Quando nós exalamos o perfume de Deus, quando nós praticamos o amor de Deus. Então isso quer dizer que as pessoas estão observando o nosso caminhar, o nosso agir, como nós lidamos com situações, e o mundo está de olho em nós. E tem uma maneira de você ser essa Bíblia, né? Demonstrando o caráter de Cristo no seu dia a dia, que são nossas atitudes, palavras e escolhas, que fala mais alto do que qualquer discurso. Então, precisamos ser luz, né? Luz aonde nós colocamos nossos pés. Nós somos cartas vivas. Seremos conhecidas e lidas por todos os homens. As pessoas precisam ver Jesus em nossa vida, todos os dias. E nós temos que ser uma carta viva também na nossa casa. O esposo tem que ser uma carta viva. A mulher tem que ser uma carta viva para o esposo. Mostrar que nós temos Cristo com seus filhos, no seu trabalho, no seu dia a dia, no supermercado, no trânsito. Nós temos que mostrar que somos diferentes.
com as nossas atitudes. E se nós formos fiéis à palavra de Deus e cremos que Deus é o nosso Senhor, nós temos a força, o Espírito Santo, porque aqui o que fala a palavra aqui ó, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, e não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, o que Deus quer dizer? A palavra é o poder do Evangelho, mas se não tiver o Espírito Santo, ela é morta. Então, se qualquer atitude que nós temos nesse dia a dia de nossas vidas, com as pessoas, com o nosso próximo, se nós não deixarmos o Espírito Santo governar a nossa vida, as nossas ações, os nossos pensamentos, o nosso caminhar, nós não podemos ser essa carta viva. E Deus nos chama, Cristo nos chama para ser essa carta viva. Nós somos de Cristo. Escrita, uma carta escrita com propósito destinado a impactar vidas. Nós somos chamados para isso. E como temos o chamado da reconciliação, porque se somos uma carta viva, uma carta escrita, uma carta que pessoas que nós podemos impactar a vida com as nossas atitudes, então nós podemos comunicar esse ministério de reconciliação. Nós podemos fazer que essas pessoas olhem para Cristo através da nossa vida. E nessa noite, nós estamos chamando a refletir, né? Que nós precisamos refletir se nós estamos sendo essas pessoas, se nós estamos refletindo o amor de Deus. E nós devemos olhar para nós mesmos toda a manhã e pedir, Senhor. Até tem um versículo lá que um discípulo de Jesus falou assim, Senhor, falou para Jesus, mostra-me o Pai. Então, cada manhã, quando nós levantarmos e pedirmos e orarmos, entregarmos a nossa vida ao Senhor, consagrar o nosso dia ao Senhor, pede ao Senhor, Senhor, me ajuda a mostrar o Pai. Me ajuda a mostrar a Cristo. Toda manhã nós temos que sair e começar o dia clamando e pedindo a Deus isso, que nós possamos ser uma carta viva, possamos impactar o mundo com as nossas atitudes. Como eu vou impactar as pessoas? Perdoar as pessoas. Se eu estou ali, teve uma discussão, uma pessoa, você fala, olha, tudo bem, eu te perdoo. Como que eu vou impactar uma vida? Sendo, como Abigail, uma mulher que transmite paz, um homem que transmite paz, um homem que é pacificador. Porque nós precisamos ser diferentes. O mundo vai por um caminho, nós temos que ir por o outro, mostrar que é diferente. É na contramão. E nós podemos fazer isso com o poder do Espírito Santo, quando nós deixamos o Espírito Santo operar em nós, trabalhar, transformar as nossas vidas. Nós podemos impactar os nossos filhos na nossa casa, sendo um bom marido, sendo uma boa esposa, falando a verdade, ensinando, sendo testemunho, porque os filhos, principalmente os filhos, né, eles reparam as atitudes dos pais, o que eles falam, o que eles não falam, se eles cumprem a palavra. Então, muitas vezes as pessoas reclamam porque os filhos se desviam, porque às vezes, não quero ser como meu pai, porque às vezes nós somos bons aqui na igreja, somos simpáticos na igreja, mas não somos simpáticos dentro de casa. Então, nós precisamos ser uma carta viva também no nosso lar, com a nossa família, com os nossos amados, com pessoas, com familiares. Não é fácil, eu digo que não é fácil, mas a graça do Senhor nos basta. O
O Senhor disse para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. E nós precisamos dessa graça. Que nós sejamos uma carta viva, um aroma suave, que exala a presença, porque Jesus é vida, Jesus é amor, Jesus é exortação, Jesus é aquele que exorta também, aquele que fala a verdade. Jesus é a verdade. E nós precisamos ser sal da terra também, porque aquele que exorta também ama. Então nós precisamos ser amigos, com sabedoria, falar a verdade um para o outro, aconselhar, mostrar o caminho, fazer a nossa parte, porque o resto é o Espírito Santo, e pedir a sabedoria de Deus para que Ele possa agir através de nós, e que você hoje, irmão, reflita o que minha vida tem comunicado sobre Cristo às pessoas ao meu redor. Que nós saiamos nessa noite, nesse dia, com essa reflexão. A minha vida tem refletido Cristo? E você pode meditar nessa palavra, olhar e trabalhar e pedir a Deus as suas dificuldades no seu caráter. Senhor, nós não somos pessoas imperfeitas lidando com pessoas imperfeitas. Mas Deus pode fazer em nós aquilo que nós não conseguimos através do poder do Espírito Santo. Porque Ele sabe que nós somos. A palavra de Deus diz que nós somos vasos de barro, somos frágeis. E nós não conseguimos nada sem o poder de Deus. Nós não conseguimos, veja, visto aqui pela palavra, quando os discípulos foram transformados depois do batismo com o Espírito Santo, o Pentecoste. Pedro se transformou, todos os seus discípulos tiveram poder, a unção, a transformação do caráter, a mudança. Então nós devemos também desejar esse fogo do Espírito Santo, esse batismo, esse que transforma a nossa vida, porque senão nós vamos levando com a força do nosso braço, e nós precisamos desse Espírito Santo. Que essa noite também vocês pensem, clame ao Espírito Santo, reflita e peça a Ele que Ele venha sobre nós, seja o governo total da nossa vida, porque quando nós aceitamos, o Espírito Santo entra em nós. A diferença é que nós precisamos deixar que Ele domine o nosso ser, domine o nosso pensar, o nosso agir, que Ele seja o governo da nossa vida. E que nós possamos, e com o Espírito Santo agindo em nós, não deixando restrições, não abrindo todas as portas da nossa vida, Ele fará em nós essa carta viva que vai impactar pessoas, que nós vamos dar a nossa outra face. Se o inimigo te atacar, nós vamos andar mais de 1 quilômetro, se for necessário. É pelo poder do Espírito Santo. Eu deixo essa palavra essa noite e essa reflexão, que vocês possam olhar. Eu vou olhar, eu tenho olhado para isso. Não é fácil, mas nós podemos conseguir pelo poder do Espírito Santo. E com isso nós vamos promover a paz, o nome de Cristo vai ser exaltado em todos os lugares que nós colocarmos os nossos pés, pois a palavra de Deus diz, abençoados seremos onde nós colocarmos os nossos pés. Creia na palavra, pratique a palavra, obedeça a palavra e peça ao Espírito Santo para que nós possamos ser essa carta viva. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém?